Olá a todos, sejam muitos bem-vindos à Zona Radioativa. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela minha ausência e pela menor frequência das postagens nestes últimos tempos. Mas a verdade é que eu tenho enfrentado alguns problemas sérios de saúde e que, infelizmente, estão afetando bastante a minha garganta. Quem me conhece sabe o quanto eu amo estar aqui conversando com vocês, e é frustrante não conseguir fazer isso com a mesma energia de sempre. E para complicar, a minha situação financeira não está das melhores, e a crise no país tem dificultado bastante eu conseguir fazer tratamento adequado. Até porque, às vezes tem sido até difícil para me alimentar direito, apesar que eu tenho fé que dias melhores virão, e se Deus quiser, muito em breve tudo deve melhorar. Apesar que eu também preciso de um computador novo, mas neste momento isto são realmente outros 500. Mas enfim, hoje estamos em uma sexta-feira 13, e foi justamente por isto que resolvi vir até aqui. Digo, não para me lamentar, apesar de hoje ser o dia do azar, e o azar tem sido uma companhia constante no meu dia a dia. Mas hoje eu queria conversar um pouco sobre as superstições e uma experiência que vivenciei numa sexta-feira 13 de alguns anos atrás. Bom, já fazem muitos anos isso, mas ainda me lembro daquela fatídica sexta-feira 13, quando eu vivi algo que até hoje me faz questionar os limites entre o real e o inexplicável. Enfim, eu estava em casa sozinho e já era tarde da noite. Eu estava preparando minha janta e estava chovendo forte e fazendo bastante vento. Por sinal, dava até para ouvir o barulho do vento soprando, e isto é bastante raro de acontecer por aqui. Mas de repente, assim do nada, eu senti um arrepio na espinha. Era como se não estivesse mais sozinho em casa. E eu olhei em volta, mas não vi absolutamente nada. Mas a sensação de desconforto continuou a me atormentar. Alguns minutos depois, já no meu quarto, eu ouvi um rangido suave vindo do corredor. Eu prendi a respiração e tentei entender de onde que vinha aquele som. E o som se repetiu, mas bem mais alto dessa vez, e eu tive certeza, eu não estava sozinho. Bom, eu peguei uma vassoura que estava no meu quarto e fui devagar em direção ao barulho. E à medida que me aproximava, fui sentindo um frio intenso e que não era da chuva, além de estar sentindo também um cheiro suave de lavanda. E foi então que eu vi ao fundo do corredor, em uma parte em que a escuridão estava bem mais densa. Eu vi uma silhueta pálida e translúcida que começou a se formar, mas eu não tinha certeza do que eu estava vendo. Mas aos poucos deu para perceber que era uma senhora, assim bem baixinha, e com cabelos brancos presos em um coque e vestindo o que parecia ser um vestido bastante antigo. E ela estava lá parada, olhando diretamente para mim com olhos que pareciam carregar uma tristeza imensa. Mas não havia maldade em seu olhar, apenas uma profunda melancolia. E eu fiquei ali paralisado, incapaz de me mover ou gritar, e então ela levantou uma das mãos, como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Em vez disso, a presença dela começou a se dissipar lentamente, até desaparecer completamente, e ao mesmo tempo, o cheiro de lavanda se foi, e o frio também diminuiu. Lembro-me de ter passado o resto daquela noite em claro, tentando racionalizar o que havia acontecido, pois apesar de não ter sido minha primeira experiência paranormal, aquela foi a primeira aqui dentro de casa. Eu fiquei por muito tempo me indagando se aquilo teria sido um truque da minha mente, uma alucinação causada pelo cansaço e pelo medo, mas até hoje eu não tenho respostas. Apesar que aquela sexta-feira 13 me marcou de um jeito que poucas coisas conseguiram. Mas e vocês? Já tiveram alguma experiência inexplicável em um dia como esse? Caso queiram, deixem seus comentários e compartilhem suas histórias. Afinal de contas, sexta-feira 13 não acontece todos os dias.